Olá, meus alunos do 7º ano. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o espaço urbano e as questões ambientais na cidade. Bom, a população do Brasil ela é predominantemente urbana. Hoje, nos dias de hoje, nós sabemos que a maior parte da nossa população vive nas áreas urbanas, tá? Então, desde os anos de 1950, tem havido o aumento expressivo da população urbana brasileira. Então, a partir de 1950, a nossa população urbana, a população que reside nas áreas da cidade, nas áreas urbanas, tem aumentado muito, um aumento muito expressivo a partir de 1950. Então, até meados do século XX, até metade do século XX, a população do Brasil ela era essencialmente rural, tá? Agrária, morava nas áreas rurais do campo, ok? E a partir da segunda metade do século XX, que corresponde a 1950, esse panorama ele foi invertido, tá bom? Trocado. A que se deve essa mudança, essa transformação? Essa mudança ela foi resultado dos processos de industrialização e urbanização do país. Nós sabemos que a atividade industrial ela é uma atividade tipicamente urbana, certo? Então, sendo a indústria, geralmente as indústrias elas são instaladas mais na cidade, sabemos que tem nas áreas rurais também, as agroindústrias, certo? Mas a maioria das indústrias elas são instaladas nas áreas da cidade e ela faz com que atrai mais pessoas, tá? A implantação de uma indústria atrai mais pessoas e havendo assim o crescimento da cidade, portanto, havendo aí um aumento das áreas urbanas, isso é urbanização. Então, gente, nós sabemos que a industrialização no Brasil e a urbanização, elas estão associadas, não somente no Brasil, certo? Em outros países também. Mas existe uma ligação entre industrialização e urbanização, tá? A indústria, a implantação de indústria, ela atrai a urbanização. As duas coisas estão interligadas. Professor, então, a industrialização do país, ela se fortaleceu a partir de 1950? Sim. Gente, antes de 1950, havia áreas urbanas no Brasil. O que nós estamos dizendo é que houve um aumento dessas áreas urbanas, da população urbana, a população residindo mais nas áreas urbanas. Até 1950, a atividade industrial ainda era bastante tímida, certo? Ela iniciou ali após o auge do café, e quando o café entrou em crise, algumas indústrias, algumas fábricas começaram a ser instaladas, mas a nossa industrialização ela foi fortalecida a partir de 1950, tá? Então foi quando houve também esse aumento da população urbana, porque muita gente saiu do campo para ir para a cidade. Nós falamos sobre isso no nosso último conteúdo, ok? Bom, até o final do século XIX, a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva, né? Qual que é o final do século XIX aí, né? Até 1900, ok? Resumindo-se, as indústrias de bens de consumo não duráveis. Então, até o final desse século, do século XIX, a nossa indústria era um pouco expressiva, tá? Bem pouco mesmo expressiva. Então, ela baseava-se basicamente em bens de consumo não duráveis, fábricas de tecido, de roupas e bebidas. A partir desse período aí, do início do século XX, que a nossa indústria ela começou a ganhar mais destaque, porém, houve um crescimento maior mesmo a partir de 1950. Nós falamos que a nossa industrialização ela foi tardia, demorada, porque a partir de 1950 que realmente a nossa indústria veio de fato a se desenvolver mais, ok? Então houve uma maior diversificação dos produtos, diversificação do parque industrial, começou a produzir mais produtos, a utilizar mais tecnologias, a implantar mais indústrias. Então a nossa industrialização, ela de fato se consolidou a partir de 1950, ok? Bom, a expansão da atividade industrial não ocorreu de maneira homogênea no território brasileiro, ou seja,
não ocorreu de maneira homogênea, significa que não ocorreu de maneira igual em todo o território. O território do Brasil é bastante extenso, certo? Bastante grande. Então, essa atividade ela não ocorreu de maneira homogênea no território. Algumas áreas se industrializaram primeiro do que outras. Mas quais foram os fatores, né, que favoreceram o desenvolvimento da atividade industrial no país? Vamos estudar quais foram esses fatores, o que permitiu, o que possibilitou o desenvolvimento da atividade industrial no país. Primeiro, disponibilidade de mão de obra qualificada para o trabalho nas indústrias. Então, as regiões onde havia maior qualificação da mão de obra, certo? Aí, essas regiões acabavam atraindo mais as indústrias, ok? Então, todo lugar onde há disponibilidade de mão de obra qualificada para o trabalho, né, as indústrias buscam esses lugares, ok? Bom, existência de matérias-primas nas proximidades das fábricas. Então, uma indústria ela sempre procura se instalar próximo de onde há a matéria-prima para os seus produtos, certo? Onde há também uma infraestrutura, por exemplo, uma rede viária, né, de transporte favorável para poder buscar a matéria-prima e até mesmo escoar essa matéria-prima, escoar essa produção, aliás, ok? Bom, outros fatores, né, que favoreceram o desenvolvimento da atividade industrial. Infraestrutura adequada. O que seria essa infraestrutura? Fácil acesso a fontes de energia, tá? A indústria precisa de energia para girar, para funcionar. Então, fácil acesso a fontes de energia para abastecer as fábricas, tá? Redes de transporte eficiente, isso é muito importante, a rede de transporte para poder tanto buscar matéria-prima quanto escoar essa produção, tá? Então, para quê? Trazer matéria-prima necessária às indústrias e ao mesmo tempo levar os produtos fabricados aos mercados consumidores, tá? E também, qual é o outro fator determinante? Mercado consumidor, que atendesse às necessidades de compra da produção. Então, tem mercado? Tem mercado. Então, vamos implantar ali uma indústria, tá? Porque a indústria visa o quê? Lucro, ok? Bom, o que seriam as regiões metropolitanas? Com o aumento das áreas urbanas, o aumento das cidades, do número de cidades, né, criou-se aí, surgiu, aliás, aí as regiões metropolitanas. Vamos ler aqui o slide. O processo de industrialização e urbanização ocorreu de maneira desigual no território brasileiro, ou seja, nós temos um território super grande e a indústria e a urbanização não ocorreu da mesma maneira, foi de forma desigual, certo? Então, em algumas localidades onde esse processo foi mais intenso, tá, o número de habitantes aumentou significativamente, dando origem às metrópoles. O que são as metrópoles? São cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos e que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos, tá? Esse processo ele é chamado de conurbação, tá? Conurbação ele é uma palavra que tem uma origem numa outra, né, de que refere-se a casamento. Vamos entender melhor isso. Primeiro, metrópoles. O que são as metrópoles? São cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos, certo? E que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Goiânia, por exemplo, é considerada uma metrópole. Por que Goiânia é considerada uma metrópole? É uma cidade densamente povoada, tá? Ela é ligada aos municípios próximos, ok? E exerce influência econômica e política sobre esses municípios. Então, tem muita coisa que acontece dentro de Goiânia que influencia outros municípios aí do lado, certo? Tem muita coisa, por exemplo, muitas pessoas desses municípios vêm a Goiânia todos os dias trabalhar, comprar alimentos, comprar máquinas, comprar todo tipo de utensílio, todas as suas necessidades, utilizam bancos, né, muitas vezes que estão instalados em Goiânia. Então, os municípios ao redor de Goiânia aí, Inhumas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Nerópolis,
Goianira, Trindade, todos esses municípios, eles estão ligados a Goiânia e têm uma dependência de Goiânia, certo? Então, Goiânia é sim considerada uma metrópole. Isso por quê? Porque ela é densamente povoada, certo? E ela exerce influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. E o que seria a conurbação? Conurbação é quando uma cidade se junta a outra. O espaço físico de uma cidade se junta a outra. Por exemplo, Goiânia e Aparecida de Goiânia são cidades conurbadas, tá? Conurbadas, elas são ligadas uma à outra. Existem alguns lugares que você vai em Aparecida de Goiânia, que você atravessa a rua, é Aparecida de Goiânia, e no outro lado é Goiânia. Então, houve um casamento entre as duas cidades, elas se juntaram, certo? Esse processo de conurbação, ele existe entre Goiânia e Aparecida, ela já existe entre Goiânia praticamente Goianira, certo? Goiânia e Trindade também está aproximando essa conurbação, ok? Bom, agora o que seria de fato então a região metropolitana? A região metropolitana ela é formada, por exemplo, Goiânia, que é uma metrópole, certo? Goiânia sendo uma metrópole. Os municípios vizinhos que são interligados a Goiânia são 12 municípios vizinhos, certo? 12 cidades próximas, né, a Goiânia e que são influenciadas economicamente e politicamente por Goiânia, tá? Dependem, são interligadas a Goiânia. Então, esses 12 municípios, junto com Goiânia, formou uma região metropolitana, tá? Esses 12 municípios, juntamente com Goiânia, formou o que nós chamamos de região metropolitana, ok? Então, vamos lá. A fim de auxiliar o planejamento e a administração pública das metrópoles e de seus municípios vizinhos, o governo federal define as regiões metropolitanas brasileiras. Então, está aí a resposta da seguinte pergunta: por que criar regiões metropolitanas? Por que esse nome regiões metropolitanas? Ora, auxiliar o planejamento e a administração pública das metrópoles e de seus municípios vizinhos. Então, o governo ele define essas regiões metropolitanas brasileiras. Em Goiânia, nós temos a região metropolitana de Goiânia. Qual é a metrópole? Goiânia. E quais são os outros municípios? 12 municípios interligados aí, aos quais alguns que eu ditei o nome, ok? Bom, elas constituem um grupo de municípios que recebem a influência de uma cidade, que no caso aí é Goiânia, né? Geralmente uma metrópole, tá bom? Estabelecendo com ela forte relação de interdependência econômica. Então, em 2017, por exemplo, existiam no Brasil 73 regiões metropolitanas. Para ser regiões metropolitanas, nós temos que ter a metrópole e esses municípios interligados e altamente dependentes dessa metrópole, ok? Dando continuidade, vamos falar sobre o crescimento das cidades e os problemas urbanos. O espaço urbano brasileiro ele é formado por povoados, vilarejos e cidades pequenas, médias e grandes, com número variável de habitantes. O processo de urbanização provocou o crescimento do número de cidades em nosso país. Então, o número de cidades do nosso país cresceu bastante nos últimos anos, né, devido ao processo de urbanização. Então, como a área das cidades vem aumentando, o número de cidades em nosso país cresceu bastante. Então, crescimento desordenado, né, ou seja, bagunçado, sem uma ordem, né, e a ausência de planejamento causaram uma série de problemas nas cidades. Então, o que nós temos visto? As cidades crescendo, muitas vezes sem um planejamento, tá? Tem sido um crescimento desordenado, sem ordem. Quando um bairro ele é planejado, né, por exemplo, uma cidade é planejada, tem que ter tudo naquela cidade, tudo que seus habitantes necessitam, certo? Então, quando não há esse planejamento, aí surgem os problemas urbanos. Quais são geralmente os problemas urbanos existentes? Saneamento básico ineficiente, ou seja, água e esgoto, água tratada e esgoto tratado ineficiente, ou às vezes, inclusive, até ausente, né? A falta de saneamento básico. Ocupação de áreas impróprias para habitação. Então, nós vimos as moradias de risco, pessoas morando em morros, né?
morando em costas de morro, né, no pé do morro, né, morando aí à beira de rios, construindo suas moradias à beira de rios, tudo isso são ocupação de áreas impróprias. Se você constrói uma casa bem próximo de um rio, aquele rio ali no momento de cheia, né, no momento que estiver cheio, ele pode causar uma inundação e levar a sua casa. Se você constrói a sua casa em cima de um morro, né, tira a revegetação ali e constrói a sua casa, aquilo ali pode haver um deslizamento de terra, tá bom? Então, as favelas, né, que surgem aí, que são construídas em cima de morro, né, são moradias irregulares, ok? E também, outro problema é a quantidade de postos de saúde de escola ineficiente. Então, acaba que não tem posto de saúde e escola de qualidade para todos, ok? Um outro problema urbano bastante comum é a violência. Sobre a questão ambiental, as questões ambientais na cidade, né, são vários os problemas ambientais que nós temos, tá? O crescimento descontrolado das áreas urbanas, de sua população e, sobretudo, a intensificação das atividades econômicas vem acarretando sérios problemas ambientais nas cidades brasileiras. E esses problemas são, primeiro que eu citei, poluição do ar, tá? Com a grande quantidade de veículos emitindo gás carbônico, então você vê aqui uma fumaça densa, preta, a poluição do ar é um problema ambiental grave, né? Hoje em dia nas grandes cidades. A poluição das águas, tá? A falta de tratamento de esgoto. E outro problema também, outros problemas que nós podemos citar, embora não tenha a fotinha aqui, seria as enchentes, tá? Nas grandes cidades e também a falta de tratamento do lixo, principalmente dos resíduos sólidos, tá? Dos resíduos sólidos, ok? Então, a falta de tratamento do lixo, que acaba entupindo aí os bueiros, certo? Poluindo a cidade, a falta de tratamento desse lixo, né? Desses resíduos sólidos, e causa as enchentes e a enchente se torna um problema grave, ok? Bom, pessoal, estejam lendo as orientações, estejam seguindo as orientações, espero que eu tenha ajudado, tá? Sigam as orientações, qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.